Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Que nós possamos nessa tarde aproveitar a leitura do Evangelho, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e nós vamos começar com o auxílio da espiritualidade, que traz para nós nessa tarde o pensamento. Somos o que pensamos. Como estão os nossos pensamentos? Muitas vezes nós nos permitimos a pensamentos ruins, a pensamentos negativos, e faz com que nos sintamos mal, que vamos passando a semana, acreditando que, gerando um desconforto muito grande na nossa mente e no nosso organismo. Principalmente os pensamentos de raiva, de ira, quando nós ficamos com raiva do nosso semelhante por uma situação ou outra que não conseguimos compreender, nós damos ao outro o poder de nos dominar e nós acabamos por adoecer espiritualmente, porque ficamos perturbados, ficamos com aquele pensamento negativo, aquele pensamento de raiva, desejando mal ao outro, desejando de alguma forma que algo aconteça e te tire daquela situação, e acabamos por adoecer, porque nosso organismo ressente. Se nós temos o poder de decidir o que pensar, se nós é que decidimos quem recebemos em nossa casa, também assim tem que ser quem recebemos no nosso pensamento. Nós temos que disciplinar a nossa mente. Se temos pensamentos negativos ou pensamentos ruins, temos que lutar contra esses pensamentos e determinar do que alimentamos a nossa mente. Uma boa música, uma oração, uma boa leitura, um bom noticiário, algo que seja construtivo. Porque nós percebemos que a nossa televisão atualmente, a gente não tira muita coisa de bom, de proveitoso. Então, se a gente pudesse afastar dessas notícias nefastas, melhor ainda. Que a gente possa, através da oração, conseguir o equilíbrio, conseguir voltar para dentro de nós e transformar os nossos sentimentos, não permitir que esses sentimentos negativos se tornem sentimentos diários da nossa vida, que a gente possa eliminar. Da mesma forma que eles veio, nós temos o controle de determinar o que fica e o que não fica dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, que a gente possa disciplinar o que pensamos. Se somos o que pensamos, temos que ser um ser humano equilibrado, alegre, tolerante, paciente. E hoje nós temos a tarefa de falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente vai ler um trechinho para a gente poder falar um pouquinho a respeito. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte. E havia um homem entre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondendo-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? E respondeu Jesus: tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho? Senão quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me creis. Como creríeis se eu vos falasse das celestiais? São palavras de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 12.
Como a lição diz, os fariseus já tinham uma noção da reencarnação, mas eles acreditavam na ressurreição, mas não sabiam explicar. E Nicodemos, sendo um político, sendo alguém do Sinédrio, uma pessoa pública, respeitada e poderosa dentro do governo da época, ele vai à noite conversar com Jesus. Assim como muitos de nós ainda tem vergonha de procurar o Mestre de Jesus, de procurar a sua palavra, naquele momento ele também procurou ir sorrateiramente, escondido, para conversar com Jesus, vendo o que Jesus pregava, tantos milagres que ele fez na época, os seus ensinamentos chamou a atenção de Nicodemos. E ele foi conversar com Jesus. Ele venceu aquele preconceito, porque ele ainda era um homem que, apesar de ter conhecimento, ainda estava enraizado naquelas leis duras de sociedade que existia na época. E chegando lá, ele chama Jesus de Rabi. Rabi é mestre. Ele respeita Jesus naquele momento. Ele diz: Rabi, eu estou ouvindo o que falas e sei que tudo que fazes só pode ter vindo por Deus. Ninguém faria o que fazes se não fosse por Deus. Então eu venho aqui e quero saber como é que você está falando de ressurreição, como que um homem pode nascer novamente, um homem velho renascer de novo da mesma mãe. E Jesus diz, a tradução original, que aqui diz assim: em verdade, verdade vos digo. A tradução original é amém, amém. Amém, amém, amém significa sim. Concordando, afirmando que sim. Então Jesus diz, sim, é verdade. Pode sim um homem nascer novamente. Mas naquele momento ele não falava com a clareza que nós temos hoje através da doutrina dos Espíritos nos esclarecendo. Ele falava de maneira que a pessoa tivesse que também se esforçar para entender. E ele diz que nasceu da carne, era carne, gerar a carne, que é o que acontece com a humanidade, ela é gerada pela mãe, dentro de um corpo, mas o Espírito vem de Deus. O que é do Espírito é do Espírito. E aí ele fala das águas, porque tudo antigamente era movido em torno das águas. Ele dizia que o mundo era feito de água, mas se a gente prestar atenção, aqui ela dá até uma explicação na lição. Mas se a gente pensar direitinho, a criança nasce envolvida na bolsa de água. Ela fica protegida pela água. Nosso corpo é 65% de água no corpo masculino, que ele tem de água no seu corpo masculino adulto, e a mulher tem 60% de água no organismo. Então nós somos feitos mais de água do que de matéria. A Terra, o mundo, é 71% de água. Sendo que dessa água, 97% é oceano. A gente só tem 3% de água potável. E a gente pensa, como a gente desperdiça água, né? E é só 3% da terra que tem água potável. O restante, 97%, é água salgada, é água do mar. Então não estava errado a fala de Jesus em dizer que nós, que vinha das águas, nascer. E nascer também, a tradução que traduz para o português, é gerar. Então significa que você não pode gerar, não se pode ver o reino de Deus, se não for gerado novamente. Nós sabemos pela doutrina dos Espíritos e até por uma questão de consciência, de que a ressurreição não seria possível, já que o corpo, quando o Espírito se desprende dele, ele entra em estado de putrefação. Ele mesmo, através dos vermes que moram dentro da gente, né, as moradas do meu Pai, dentro da gente também, tem seres vivos que habitam dentro de nós. Eles mesmos é que acabam comendo, né, dissolvendo, deteriorando todo o nosso organismo. Deus é tão infinitamente bom, justo, e são tão corretas as suas leis, que o próprio corpo entra em estado de putrefação, ele vai apodrecendo, né, ele vai sendo comido de dentro para fora. Ele se limpa, automaticamente ele se limpa, alimentando outros seres. Então, como poderia haver uma ressurreição depois de anos, se aquele corpo já deixou de existir? E aqueles que são cremados, né?
E aqueles que sofreram um acidente, vamos supor, um acidente de avião ou de trem, e que foram todos despedaçados, tudo pequenininho, como haveria ressurreição? Então nós sabemos que ressurreição é ressurgir. E ressurgir, explicado agora pela luz da doutrina espírita, nós sabemos da reencarnação, da bênção divina de Deus nos dando a oportunidade de viver novamente e nos reajustar. Por que Jesus dizia que a gente não pode ver o reino dos céus se não nascer de novo? Porque o reino dos céus é o nosso coração, é a obra divina no coração do homem. É quando nós compreendermos e colocarmos na nossa vida as leis divinas, quando nós tirarmos de dentro do nosso coração a crueldade, a vaidade, todos esses vícios que nós viemos reencarnados para eliminar. E a gente só vai encontrar o reino de Deus aqui, reencarnado, porque ele está dentro do nosso coração. Só que depende de nós limpar e conhecer esse reino de Deus. É entre Deus e nós. É pessoal, sou eu que vou determinar a hora que eu vou encontrar esse reino de Deus. Pode demorar uma reencarnação, como pode demorar milhares de reencarnação, para que eu encontre esse reino dos céus, do reino de Deus. E Jesus já estava lá, naquele tempo, explicando para Nicodemos. Outra lição que a gente tira desse texto é que Nicodemos, quando Jesus foi crucificado, ele interveio em favor de Jesus. Ele foi lá no Sinédrio e falou, e tentou intervir de todas as formas e não conseguiu. E quando Jesus, foi ele também que foi pedir no Sinédrio o corpo de Jesus. Porque naquela época, quando acontecia esse tipo de crucificação, que era normal na época, o corpo ficava lá para os abutres comer, os urubus, para que eles comessem o corpo, e ficava dias lá até que se deteriorasse. E como eles não queriam que isso acontecesse com Jesus, foi Nicodemos que foi pedir o corpo de Jesus. E foi só liberado pela intercessão dele. E depois também ele vai para o deserto, ele passa o resto da sua existência no deserto, estudando. Então se percebe a transformação de um homem que tinha o poder, que tinha o conhecimento, mas abriu a possibilidade, abriu sua mente para aprender algo novo. Despertou nele o amor de Jesus. Mesmo que tardio, ele seguiu os ensinamentos do Mestre. E ele que passa para Paulo de Tarso, todas as anotações que ele tem, ele passa todas as anotações da época de Jesus, porque Paulo não o conheceu pessoalmente, passa lá para Jesus, porque ele anotou no deserto tudo que ele conheceu do Mestre Jesus. Então a gente percebe, trazendo o fato do Evangelho que ele nos faz refletir também sobre a reencarnação. O Livro dos Espíritos, da questão 344 até 362, vem explicando para nós como é feita a reencarnação, como acontece a reencarnação. E a gente vai dar uma pinceladinha, porque nós não temos tempo, e o assunto é muito grande, é um assunto complexo, não dá para se falar só em meia hora. É só para aguçar a curiosidade, para que a gente possa estudar, possa ir atrás de conhecer mais. Mas a reencarnação, ela acontece, ela é a justiça divina. Quando a gente diz assim, não existe justiça dentro dos homens, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nada foi feito. Pode não ter sido feito para a nossa sociedade, porque nós também somos julgadores, né? A gente quer ver a pessoa sofrer ali pelo que ela fez, mas o que importa não é isso. O que importa é essa pessoa compreender que errou. E isso ela vai encontrar através da justiça divina, com a oportunidade da reencarnação. A lei da causa é ação e reação, causa e o efeito. Se eu fiz mal nessa reencarnação, eu vou ter a oportunidade na outra de me reajustar, de aprender, de passar por aquele sentimento e me reajustar e voltar para o caminho, evoluir. Essa é a justiça divina. Nada passa aos olhos de Deus ao que foi feito, de bom ou de ruim que eu faça. O que eu semeei dentro do bom ou do ruim, eu vou colher na próxima reencarnação. Às vezes a gente começa a colher até agora mesmo, nessa. A gente pensa assim, né? Ultimamente não existe assim, a justiça vem a cavalo. Não, hoje em dia ela vem muito rápido, ela vem, você fez, amanhã você já está respondendo por aquilo que você fez.
tempo está passando, a evolução está acontecendo. E nós precisamos aprender que nós temos que crescer e nos responsabilizar por aquilo que fazemos. A reencarnação, ela se dá, a concepção se dá no encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Quando ele vira um só, e a partir daí acontece. Tanto que a gente pensa assim, que os embriões, esses embriões que são feitos em laboratório e que são congelados, lá existe um espírito aguardando para reencarnar. Por isso que a gente, quando fala de célula-tronco, ou se há um tempo atrás houve muitas discussões a respeito, que, principalmente a AME, a Associação Médica Espírita, era contra, porque existia já um espírito esperando. Esse espírito é um espírito devedor, que provavelmente perdeu a forma humana, ou que ultrapassou as leis divinas e agora precisa desse espaço, desse tempo de espera para reencarnar. Mas existe já um espírito esperando para reencarnar. Está lá congelado, mas existe um espírito. E se no caso de jogarem fora ou se desfazer, é um aborto, é considerado um aborto. Porque existe um espírito ligado a esse embrião que está congelado. De que forma acontece a união desse espírito com esse corpo? Na hora do nascimento. É o sopro divino que nós conhecemos, e a maioria fala, né, que Deus soprou as narinas, né? É o sopro divino que acontece no nascimento. Mas nós temos que compreender que essa reencarnação, ela acontece de que forma? Reencarna no planeta Terra, no nosso planeta que conhecemos, espíritos missionários, espíritos que vêm de outros ormes, com o intuito de ajudar o nosso planeta Terra a evoluir. Eles vêm apenas para ajudar. Eles são de outros ormes. Existem os espíritos também que reencarnam entre nós, que não tem mais expiação. Eles vêm para as provas. Por isso que a gente diz, às vezes a gente está passando por um determinado problema e a gente se pega e desiste no meio do caminho. E é uma prova. A gente estava ali apenas só para testar. Era para provar que a gente tinha melhorado e a gente acaba se perdendo por pouquíssima coisa. Quando poderíamos insistir e vencer, a gente desiste. A gente não pode desistir dos nossos propósitos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Quem sabe aquele momento de testemunho é o meu testemunho para me ver se eu melhorei. Então eu preciso me esforçar para passar corretamente por aquela prova. Como nós estamos numa escola? Como numa escola? Preciso estudar, preciso me esclarecer para passar nas minhas dificuldades fortalecida, que são as provas. E existem os espíritos que vêm expiando. Somos nós, devedores de outras reencarnações, que temos a misericórdia de Deus e reencarnamos no planeta Terra dispostos a progredir, a melhorar. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio e somos convidados a participar antes da nossa reencarnação do nosso projeto de reencarnação. Nós somos convidados e a gente pode dizer assim, eu gostaria de tal coisa, será que eu posso passar por tal experiência? Nos é perguntado. E a reencarnação compulsória, que é aquela reencarnação que acontece quando o espírito, ele abusou tudo, ele ultrapassou as leis divinas. E ele perde momentaneamente o livre-arbítrio da escolha. Ele reencarna da forma com que o planejamento divino melhor acha que seria para ele. Porque ele não tem condições, ele se perturbou a um ponto que ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então, a divina providência vai encaminhar esses espíritos para a reencarnação compulsória. Nós temos que pensar que todo o planejamento que é feito, que nós somos convidados a passar, e é muito importante que a gente saiba disso, Deus não nos coloca para reencarnar como assassinos, para morrer assassinados, para desencarnar assassinados. Isso não existe. O que existe é a providência divina, nos dando a oportunidade de conviver com espíritos que temos dificuldade para viver aqui na Terra em harmonia. Sempre se espera o que é melhor para nós.
E se usamos do nosso livre-arbítrio para uma crueldade, somos ainda imperfeitos, somos cruéis. Mas não porque isso está em nenhum planejamento reencarnatório. A gente tem que pensar que a possibilidade nos é dada para progresso, não para ser assassino de alguém ou ser assassinado por alguém. É a minha reencarnação, eu vou ter que ser assassinado. Não, isso não existe. Nós sempre viemos ou vamos continuar vindo, reencarnando com a proposta de melhora, com a proposta de crescimento, de evolução. E aí a gente vai percebendo a bondade divina conosco. Tem um livro que chama Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. É um livro que vai falando de toda a trajetória, de como que é feito esse planejamento espiritual. E que a reencarnação, quando nós somos gerados, a figura da nossa geração parece um peixinho, um girino. A forma do feto, para todos os seres viventes, é o mesmo, é igualzinho. Não muda exatamente nada. A forma do esqueletinho, de como é formado um ser humano para um peixe, é a mesma. Olha o respeito da espiritualidade, o respeito que Deus tem com as suas criaturas. Por isso que a gente não deve se sentir mais, se sentir melhor do que ninguém. Nós temos que nos sentir abençoados por Deus por ter a oportunidade da reencarnação, por poder melhorar nas reencarnações que temos. E principalmente perceber o seguinte: quantas pessoas hoje, quantos casais estão programando não terem filhos, já casam e decidem não ter filhos. Quantas mulheres que não casam porque resolveram viver só e também não têm um instinto de maternidade e não querem ter filhos. Quantos abortos acontecem pela imprevidência, pela ignorância, pela falta de apoio? Quantos abortos acontecem? Quantos espíritos estão na fila esperando para reencarnar? Será que esses espíritos vão ter a mesma chance que nós tivemos? Com as mesmas proporções? Porque se a gente lembrar há 60, 70 anos atrás, a gente ia perceber que as famílias tinham 12 filhos, 13, 15 filhos. Aí foi diminuindo, e hoje as pessoas têm 2 ou 1. Aqueles que têm mais filhos ainda são as camadas menores, aquelas camadas mais necessitadas, são espíritos mais passando pela dificuldade financeira. Então nós sabemos que são espíritos que estão vindo com tarefas definidas de sofrimento. Qual a possibilidade desses espíritos melhores estar renascendo, reencarnando? Poucas. Se a gente não dá a importância, a nossa reencarnação, a possibilidade que a gente está aqui, da transformação íntima, para que o reino de Deus exista dentro do nosso coração, a oportunidade, enquanto estamos reencarnados, de mudar essa questão, nós estamos perdendo tempo. Porque se a gente desencarnar agora, quanto tempo vai demorar para a gente voltar no planeta? Nós só vamos colocar em prática e só vamos evoluirmos encarnados. Nós vamos estar aprendendo desencarnados? Vamos estar aprendendo nas escolas espirituais? Sim, mas nós só vamos melhorar e evoluir a partir da nossa encarnação. Essa é a grande proposta. E a gente tem que perceber que ela já estava lá atrás. Enquanto alguns ainda negam, enquanto alguns ainda fazem de conta que não entenderam, outros caminham e já se esclareceram, já perceberam da grande bênção que é a reencarnação e da grande lição que nos deixou o Mestre Jesus, que já vinha falando. E o trabalho do Espiritismo, do Sr. Allan Kardec, de decodificar, com transparência, de explicar todas as lições do nosso Mestre Jesus, de face que fosse claro do entendimento, que a gente pudesse compreender e colocar na nossa vida a compreensão. E aí a gente tem que agradecer pela oportunidade, pela bênção da reencarnação, por tudo que somos e por tudo que temos. Porque a gente percebe que a gente tem mais do que a gente merece.
Nós não temos noção, nós não percebemos as bênçãos que recebemos todos os dias. Nós não sequer observamos um banho. Olha que maravilha, a água limpando o nosso organismo, limpando o nosso cérebro, limpando o nosso espírito, a possibilidade da água, de beber um copo d'água limpa. E a gente não sequer agradece. Nós temos que começar a repensar os nossos valores, vibrar de forma diferente, transformar o nosso interior, crescer, esclarecer, porque talvez o nosso semelhante, o único evangelho que ele vai conhecer é a nossa palavra. Que a gente possa refletir sobre o assunto, estudar sobre o assunto, poder esclarecer aqueles que estão junto conosco através da nossa tolerância, da nossa paciência, do nosso exemplo. Eu agradeço por terem me ouvido, desejo a todos que alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade, dentro do merecimento, dentro da necessidade de cada um e principalmente da misericórdia do Pai. Eu os abraço a todos fraternalmente e agradeço pela grande oportunidade de divulgar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A minha gratidão. Muito obrigada.